Bem, me apresentando um pouco, eu sou sócio de uma empresa de loteamentos, que é a Moura Leite. A gente está no mercado há 25 anos, desenvolvendo exclusivamente loteamentos no interior de São Paulo. A gente atua na região do eixo da Castelo Branco, desde Araçariguama, passando por Itu, Botucatu, Avaré, até chegar mais próximo da divisa com o Paraná. A empresa foi fundada pelo meu pai e 2 irmãos. A gente está hoje na 2ª geração na gestão da empresa. E a empresa tem um perfil bem conservador, né, de crescimento. Nesses 25 anos, a gente desenvolveu 20 loteamentos, aproximadamente 8.000 lotes vendidos. Né? Eu faço questão de frisar aqui a questão do conservadorismo, porque a Fê vai trazer esse caso e todo mundo vai pensar, pô, o cara é louco de entrar num negócio desse, né? Só maluco mesmo para entrar numa negociação desse tipo. Mas, na verdade, fugiu um pouco do que é o perfil do que a gente está acostumado a fazer. Por isso que o tema tem a palavra surpresa. Exato. Né? Mas eu acho que assim, as condições de mercado, em cada momento, fazem com que você tenha que entrar em negócios um pouco diferentes e se arriscar um pouco mais. Né? Eu vou começar a contar um pouquinho aqui da história, Fê, do caso. Estávamos buscando uma área, na verdade, buscando áreas de um modo geral, numa região que a gente definiu como target, no município de Itu. Né? Algumas coisas eu acho que a gente não vai poder falar, porque o caso ainda está em andamento, mas... E a gente tem que se controlar para não falar nomes, né? Que a gente tem codinomes na apresentação. Então, mas precisamente no município de Itu, a gente estava buscando uma área e, por se tratar do período, era o ano de 2012, mercado muito aquecido, né? Tinha passado por aquele boom, todo mundo lançando tudo e tudo era vendido, né? Então os donos de área muito assediados, né? Realmente não era fácil encontrar ali um proprietário com vontade de fazer o negócio em bases que fossem viáveis para o empreendedor, tanto para venda ou para fazer ali um contrato de parceria. Então, já foi uma primeira necessidade a gente ter que realmente se associar com pessoas que a gente praticamente não conhecia. Paulo, agora para, senão vai acabar a surpresa. Não, aí você vai contar. Mas, enfim, é só para mostrar que a gente teve que fazer um tipo de associação diferente daquela que a gente estava acostumada para poder fazer a aquisição dessa área. Né? Vou deixar a Fê começar a mostrar um pouquinho da história e a gente vai junto, então, aí construindo, Fê. Eu atrapalhei ele, gente, porque senão ele vai contar o que aconteceu no meio da história. Então, eu tenho um começo ainda, né? Vamos lá. Situação inicial. Tem as datas para vocês terem uma ideia de cronograma, tá? Do que a gente foi achando nessa história. Pensa que nada disso foi entregue no momento da due diligence, quando eles iam negociar essa área. Tá? Então, antes de 2013, a empresa Denver, é um nome fictício que a gente criou, sociedade limitada, tem esses sócios, tá? Eram esses sócios pessoas físicas, e tem 2 matrículas já integralizadas no contrato social e no registro de imóveis já registrado. Tá? Tem aí a metragem aproximada e tal, e o valor, só para vocês terem uma ideia também. Aí, histórico. Em junho de 2013, Branco Limitada. Toda vez que a gente falar a palavra Branco Limitada, vocês podem considerar 2 coisas, né? Ou a empresa Branco, ou também o Branco, porque a empresa tem o mesmo nome do sócio majoritário e a pessoa que a gente tratava, tá? Então, às vezes já fala assim, a Branco é a empresa ou o sócio. Compromisso à compra da totalidade das cotas da Denver pelo valor de 19 milhões, sem, contudo, efetuar o pagamento do valor total. O que o Branco fez? Ele assinou um contrato de compromisso, onde ele pagaria para os sócios, tá, da empresa Denver o valor total de 19 milhões, e ali ele compraria as cotas da empresa, e sendo o dono da empresa, ele teria as áreas. Dias depois, no dia 2 de junho de 2013, o Branco compromissa a Bruce, que é uma outra empresa, a venda das cotas da Denver pelo valor de 22 milhões, sendo 10 milhões pagos no ato e 12 milhões pagaria futuramente no prazo de pagamento que ele havia se comprometido com aquelas pessoas físicas detentoras das cotas da Denver. O que aconteceu aqui, gente?
Quando ele compromissa, né, vende todas as cotas dele, teoricamente, no momento onde aquela pessoa paga, ele pagaria para os sócios, pessoas físicas da Denver, né, e receberia aí um bônus de 3 milhões nessa negociação. Então, ele já deveria ficar muito feliz e satisfeito, porque ele já ganhou 3 milhões dias depois. Não foi o que aconteceu. A empresa que comprou esses direitos de compra das cotas das pessoas físicas sócias da Denver, a Bruce, em 18 de outubro de 2013, paga o saldo em aberto de 12 milhões diretamente às pessoas físicas, antigas proprietárias das cotas. Em 11 de outubro de 2013, o Branco celebra um novo instrumento jurídico pelo qual ele compromissa a venda de 350 mil metros quadrados da Denver e estabelece uma relação de parceria para implementação de um loteamento residencial com outros 8 compradores no valor de 17 milhões e 500. Aqui entramos, né? Então, a gente não sabe nada daquele histórico. Então, a gente não sabe que ele já compromissou aquelas cotas, o direito dele com terceiros, que inclusive esse terceiro já fez pagamentos, e a gente faz a mesma coisa. Só que o que muda na nossa relação é que existe a opção de se comprar 350 mil metros quadrados e também ter o contrato de parceria para poder empreender o empreendimento imobiliário nessas 2 matrículas. Perfeito. Essa era a estrutura inicial, né, imaginada, comprar realmente uma parte da área e empreender na área como um todo, fazendo a parceria na parte que ficaria para ele. Essa era a figura existente ali desde o começo. E aqui existiu uma auditoria feita por um escritório renomado, e na auditoria nada foi apurado, até porque pensa que o Branco ele ainda não detém as cotas da sociedade. Então, aquele mesmo instrumento que ele mostrou para a empresa anterior é o que ele mostra para a gente também. Então, está todo mundo comprando os direitos de um mesmo contrato. Na realidade, apesar dele mostrar a questão das cotas da empresa para os 2 grupos, é uma coisa até fazendo justiça um pouco com o Branco, né? Ele é um pouco do vilão aqui, mas fazer um pouco de justiça. Sempre para a nossa parte foi demonstrada a questão dos 350 mil metros e para o outro grupo uma outra parte de área, né? Não definida em contrato. Porque em conversa, não em contrato. É interessante nesse caso é que existe uma história jurídica documentada, e existe outra história, uma outra realidade, que é a realidade de mesa e negocial. Então, por exemplo, essa outra parte que foi comprada por esse outro grupo foi algo combinado sem estar escrito até esse momento. E aí, olha, a Moura Leite, ela entra nessa negociação com mais outros sócios. Então, essas pessoas que numera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são outros sócios, né? Sim, sendo que alguns são empreendedores também do mercado imobiliário, loteadores, e alguns são pura e simplesmente investidores que quiseram naquele momento se aventurar e entrar como empreendedores. Então, esses são os mais perigosos porque, vamos dizer, o negócio já se arrasta hoje há algum tempo, né? A gente está falando aí 2013 na concretização, mas a gente começou a negociação em 2012, se passou 7 anos. Para quem está acostumado a trabalhar com loteamento, 7 anos não é nada, né? É um período muito curto de tempo. Mas certamente para o investidor, que num primeiro momento foi atraído aí pensando que teria um retorno talvez em 2 ou 3 anos, né? Hoje ele realmente está numa situação que ele não esperava, né? Para a gente está ainda dentro da normalidade. Bom, parte do valor que foi pago, né, pelo grupo Moura Leite foi pago diretamente também para algumas pessoas físicas. Agora, assim, não me perguntem como é que foi que essas pessoas físicas receberam praticamente 2 vezes. Por quê? A empresa anterior também tem comprovante de pagamento para essas pessoas físicas, né? Então, deve ter algum outro contrato com essas pessoas físicas que eram os antigos sócios da Denver, porque não faz sentido a gente também fazer um pagamento para essas pessoas físicas. E algumas pessoas físicas desse grupo, que eram sócios da Denver, eu conheço do mercado e são pessoas muito corretas.
Obviamente, eu nunca abordei eles para perguntar, mas, com certeza, existia alguma outra relação jurídica lá que a gente não tomou conhecimento. Também, no dia 11 de outubro de 2013, o Branco efetiva a compra das cotas com a formalização da alteração do contrato social, passando somente neste momento a ter 99,9% do capital social da Denver. O que eu imagino que aconteceu? Eu acho que de manhã ele assinou o contrato com o Paulo e os sócios dele, e à tarde, depois que vocês efetivaram os pagamentos, ele foi lá e conseguiu a assinatura da alteração do contrato social, onde ele efetivamente passou a deter 99,99% das cotas da Denver. Né? Foi de manhã? Foi exatamente isso. A gente fez o pagamento de manhã, depois ele foi lá e fez a transferência aí das cotas. Assinou o contrato, né? Vamos lá. Branco compromissa. Gente, depois de tudo isso, tá? Em 30 de outubro de 2013, com Bruce e Prince, então surgiu mais uma pessoa na história, que é a empresa Prince, a venda de outra fração ideal do imóvel, com área aproximada de 295 metros quadrados, pelo valor de 4 milhões de reais. Novamente foi compromissada a venda de parte ideal do imóvel, mesmo tendo cedido 100% dos direitos aquisitivos iniciais para o próprio Bruce e depois para nós, mas para a gente não foi 100%, foi 76 e uns quebrados. 75%. Então, assim, gente, tem um monte de gente sendo dono da mesma coisa sem saber. Tá? Lembrando que a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente demorou para ter conhecimento disso. Nada disso a gente tinha consciência. Assim, para a gente tinha comprado as cotas do Branco e, né, ele teria os 23, alguma coisa por cento e a gente teria o restante. Exato. Paralelamente, ele estava celebrando contratos com terceiros. Sim. A distribuição das cotas da empresa, elas refletiam, na verdade, o resultado do que seria lá atrás o combinado do contrato de parceria. Como a gente teria os 350 metros e ele ficaria com o restante da área, o resultado dele, deixando a área dele dentro da empresa, a gente ficando com a empresa ao invés de ficar somente com a área, era esses 23%. Porque, originalmente, só lembrando que foi a questão do contrato de parceria e depois, sim, veio para a gente ficar como dono da área. Bom, surgiu o Prince aqui. Depois existiu uma transação entre o próprio Prince e Bruce, que depois em reuniões o que eu acho que era algum acerto de contas deles, tá? Onde um compra 13 mil metros quadrados da área do outro. Eles confundem muito durante todo o tempo o que é participação societária e o que é efetivamente metro quadrado. Então, vários documentos, eles misturam essas condições. Fora os momentos onde eles se referem em lotes, quando a gente não sabia não dava nem para saber nessa época o que efetivamente ia ser aprovado, e também quando eles falam em área útil, né? A gente não sabia nem qual seria efetivamente a área útil dessas duas matrículas. Isso tudo se dá porque, como você disse, documentalmente existia uma história e o acordo na mesa era feito de uma outra forma. Assim como foi feito com a gente, do Branco para o outro grupo, ele também fez dessa forma. Então, não valia, na verdade, o que estava escrito. Era muito mais a questão ali do fio do bigode, o que tinha sido combinado, né? Bom, em 10 de março de 2014, o Branco cede aproximadamente 76% das cotas da Denver aos mesmos 8 compradores, que é o nosso grupo, tá? A gente identificou como nosso grupo para ficar mais simples, que anteriormente adquiriram direito à área de 350 mil metros quadrados. Então, assim, após um mês, a alteração do contrato social com a referida transferência das cotas foi registrada. E é justamente aquela conta que você falou, né? Que os nossos 350 mil metros quadrados acrescido do contrato de parceria, que a gente teria uma porcentagem do resultado, daria essa porcentagem diante do fato que o Branco se mantinha detentor do restante da área. Exatamente. Tá. Exatamente. Em 9 de abril de 2014, Branco e o nosso grupo formalizam a alteração do contrato social da Denver, pela qual foi adquirido parcela de mais 76% do capital social.
que aconteceu, gente? Aqui esse desenho é para vocês entenderem que existe uma nova composição societária. Por quê? Porque o branco se manteve na sociedade. E Prince e Bruce não existem. Bom, problemática. Aí a gente tem que contar a história, né? Porque um determinado dia, alguém te ligou. Na verdade, tinha um outro empreendedor, que ele era o líder na verdade, da operação, ele que descobriu a oportunidade, né? Então, a Moura Leite era apenas mais um dos investidores e ele que conduzia toda a gestão e relacionamento, tanto com o branco e depois, num primeiro momento, com esse pessoal que vinha por trás do branco, né? Na verdade, foi uma grande surpresa para ele. Ele trouxe a notícia para a gente e falou, olha, tem outros donos da empresa que a gente acabou de comprar. Porque com o registro da alteração do contrato social, um dia eles foram consultar, provavelmente, e viram que as cotas da sociedade, em sua grande maioria, não eram mais do branco. Exato. Então, acho que por sorte, né, a gente fez esse registro e o pessoal não tinha feito, então eles tomaram conhecimento que haviam outros donos da empresa que éramos nós, né? Logicamente foi uma situação de muito mal-estar, saber que haviam dois grupos ali e o branco no meio, e a gente sem conhecer quem eles eram, eles também não nos conheciam, então ficou realmente uma situação bastante complicada. Por sorte, né, esse pessoal era um pessoal bastante honesto, né? Primeiro a gente fez due diligence. Foi nesse momento que a Mustache acho que entrou na operação, né? A gente começou a perceber que a questão estava ficando um pouco complicada. Falei, Fernanda, estamos precisando um pouco de ajuda aqui, que o negócio não está caminhando da forma que a gente imaginava. Porque estava sendo liderado por um outro sócio. Por um outro sócio, exatamente. E a gente descobriu que esse outro sócio já sabia dessa história havia aproximadamente 1 ano e não tinha repassado essa informação para os demais sócios do grupo. Então, ele estava tentando resolver de alguma forma, que a gente também não sabe qual, e não tinha passado essa informação para os demais. Quando essa informação chegou nos demais, obviamente, a gente falou, bom, a gente vai ter que sentar para resolver, porque não dá para, numa situação dessa, a gente querer ficar brigando judicialmente diante do fato de que a intenção é desenvolver o empreendimento imobiliário e não ter um litígio eterno com outro grupo de pessoas que foi tão prejudicado quanto a gente. Então, a problemática, né, os pontos. A Moura Leite, juntamente com os demais compradores do nosso grupo, tinha interesse na aquisição do imóvel, o que motivou a celebrar inicialmente o compromisso de venda e compra, parceria para implantação. Moura Leite e os demais compradores adquiriram as cotas da Denver e o problema ocorreu quando se descobriu que Branco havia cedido anteriormente à venda no nosso grupo, o direito aquisitivo da totalidade, porque lembram que primeiro ele cedeu os direitos aquisitivos da totalidade da participação societária dele, e depois ainda o direito aquisitivo de fração ideal do imóvel à empresa Prince e à empresa Bruce. Como resolver o problema? Primeira coisa que a gente fez, tá? A gente chamou todo mundo para uma reunião. Pensa que nesse momento os ânimos já estavam super exaltados. Quando a gente fala super exaltados, exaltados mesmo, assim, gente praticamente quase virando mesa em sala de reunião, né, Paulo? Algumas reuniões um pouco tensas, né? Muito tapa na mesa. Realmente uma situação crítica. Rivotril, né? Que ele pingava Rivotril também no meio da reunião. E a gente falou, bom, vamos fazer uma auditoria, né? Vamos entender quem são essas pessoas para ver até se a gente pode ter uma relação societária com elas. Porque hoje em dia não é fácil você ser sócio de alguém. Muita coisa pode respingar em você, mesmo você não tendo relação nenhuma com o problema do outro. Na auditoria, tinha um deles que tinha homônimo também, que foi o estresse, porque aí apareceram coisas e era do homônimo e ele ficou muito irritado. Mas a gente viu que eram pessoas de bem, né? E a gente percebeu também, em reunião, que apareceram mais pessoas do que as que a gente sabia. Aí foi quando a gente descobriu que eles também tinham negociado a participação deles com terceiros. Então, é ridículo, né? Mas é verdade. Então, entrou um senhor super gente boa, com chapéu de palha, e entrando eu falava, gente, quem são essas pessoas? Não, a gente negociou com eles também. Então, e eles falavam, não, eu sou dono da empresa.
Bom, então senta todo mundo, apresenta todo mundo e a gente já quer saber absolutamente tudo o que aconteceu. Quando a gente pediu para saber absolutamente tudo o que aconteceu, foi quando a gente recebeu esse histórico inteiro de contratos. Porque até então a gente só sabia que tinha um outro grupo de pessoas que também era dono da empresa que a gente tinha adquirido uma participação. Teve uma composição amigável, tá? A gente fez um termo de acordo. Nesse termo de acordo, a gente estruturou a parte jurídica, que eu vou passar aqui para vocês ponto a ponto, e a gente tentou liquidar qualquer problema do passado. Então, a gente colocou mais ou menos assim, uma forma não jurídica de escrever, mas olha, isso aqui está resolvendo tudo, você não aparece mais com nada, porque na nossa relação agora vai funcionar desta forma. Calculamos as porcentagens e tudo mais, também a gente vai mostrar para vocês como foi. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar no negócio em dois cenários. O loteamento acontecendo ou, eventualmente, aquelas duas matrículas sem que tenham registro de um loteamento. Então, pode ser que, nesse momento, essa comarca estava com muita dificuldade de aprovação. Na verdade, o município de Itu, saindo um pouco da problemática aqui societária, esse caso é um caso emblemático lá na empresa, porque tudo que tem para dar errado é nesse caso aqui que acontece, né? Logo que a gente comprou a área, o município de Itu passou por um período de uma crise hídrica muito grande, na verdade uma estiagem em 2014 que foi histórica. O problema, na verdade, não é a estiagem, mas na verdade, a falta do planejamento, né, da parte pública de se organizar e estruturar para poder enfrentar os impactos de uma crise hídrica, né? O município tinha feito uma concessão da empresa de saneamento e, na verdade, essa empresa, a concessionária, ela praticamente não cumpriu nada do que tinha sido planejado de investimento para o município, seja de captação, como de armazenamento de água. Então, esse foi um grande problema que a gente encontrou e a gente ficou 2 anos sem poder ter diretriz da empresa de saneamento. Além disso, veio o caso também da ADIM, que pesou sobre o município, a questão da lei orgânica de Itu. Então, quando resolveu a questão de água, notícia boa, agora tem aqui a diretriz de água, vamos lá falar então no município, na prefeitura. Olha, agora não pode, porque realmente a cidade não pode aprovar nenhum tipo de empreendimento, nem loteamento, incorporação, nada disso, porque existe um problema na lei orgânica do município, né? Então, somando esses 2 problemas, se passaram 4 anos, acabou sendo um tempo bom aí para a gente poder desenvolver essa questão societária e ter tempo para focar nisso aí. Bom, uma vantagem é que o branco ainda detinha uma participação societária. Então, para a gente isso foi muito útil, né? No momento inicial, onde a ideia era comprar o imóvel como um todo, ter mantido ele com alguma participação foi bem favorável. Por quê? Porque a gente começou a usar as cotas dele também como negociação, né? Então, esse acordo culminou no resgate das cotas do branco para a constituição de créditos contra a Denver, sendo que parte deles usados para o próprio branco, porque ele não abria mão de ficar com a porcentagem bem reduzida, e aí a gente conseguiu contornar isso, onde todo mundo aceitou ele, acho que ele ficou com 3% ou 4% no final, a gente tem aí. E também para quitar as obrigações com a Bruce e a Prince, tá? Então, branco, Bruce e Prince converteriam o crédito em investimentos via SCP, porque nem eles também queriam estar mais na posição de loteadores. A Moura Leite tem o costume de fazer empreendimentos em área própria, né? Exatamente. Acho que 70% dos nossos empreendimentos são feitos em área própria e o restante em áreas de terceiros, muitas vezes através do que é o mais tradicional, que é o contrato de parceria. Temos alguma outra situação de SPE, mas normalmente contrato de parceria. Mas preferimos quase sempre fazer em área própria para evitar esse tipo de dor de cabeça. E aí a gente consegue converter isso em investimentos via SCP e deixa tanto o branco, quanto o Bruce, quanto o Prince, todo mundo tendo direito a um X, né? Uma porcentagem da distribuição quando houver lucro. Implementação, tá? Então, como é que foi isso no dia a dia efetivamente? Foi realizada uma nova alteração do contrato social,
por meio do qual as cotas detidas pelo Branco foram cedidas para a sociedade Denver, que as manteve em tesouraria. Então, a gente está exatamente nesse momento do contrato social, né? O Denver, ele já saiu, o Branco, ele já saiu, e aí o nosso grupo que detém hoje 100% da participação societária. O equivalente às cotas resgatadas foi distribuído de maneira proporcional às expectativas dos antigos promitentes compradores, Bruce e Prince, no futuro empreendimento imobiliário nos termos do acordo formalizado. Além disso, o Branco se manteve com uma fração, mas não na qualidade de sócio da Denver e sem via CP. Isso para a gente foi um grande desafio, porque assim, como transformar isso em números, né? Primeiro que existem para eles os valores investidos, existe muitas vezes uma metragem quadrada onde foi prometida e onde eles criaram expectativa. Em outras situações existem área empreendida, ou seja, área útil, né? Que a gente nem tem, a gente hoje talvez tenha um pouco mais de ideia, mas na época não, né, Paulo? E criar isso uma porcentagem, que eles também fiquem satisfeitos. Na verdade, a gente teve que fazer prevalecer o que era a nossa visão, né? De que éramos ali um grupo, os donos no final da empresa, os empreendedores, e que para eles poderia resultar somente um percentual de resultado do VGV do empreendimento, né? Diferentemente do que eles queriam, que era em alguns momentos um pedaço de área ou um determinado número de lotes, né? Lotes que eles já tinham se comprometido para um terceiro, que tinha já vendido para um outro e tinha pago a comissão para o corretor com outro. Enfim, aquela história que sabe-se lá se vai dar lote no negócio, nem tem aprovação do empreendimento. Sempre, né? Dividindo, né? Caso, então assim, eles têm uma porcentagem caso o empreendimento seja desenvolvido, e caso não seja desenvolvido, a gente vai converter a participação deles em metro quadrado mesmo, aonde vai ter um desmembramento de área e eles vão ficar com uma porcentagem em metros quadrados, certo? Exatamente, que aí não é exatamente essa proporção que está aqui, esse percentual é dado para eles no caso do desenvolvimento do empreendimento, né? No caso do não desenvolvimento, eles recebem realmente uma parte bem maior, que é a proporcional ao que era a área que teoricamente seria deles, dos 800 metros lá, 350 para a gente e o saldo deles. Bom, o pagamento parcial do resgate das cotas sociais da Branco por meio de 2 notas promissórias. A gente fez 2 notas promissórias justamente porque, como eu tinha a Prince e a Bruce, então a gente achou mais fácil fazer dessa forma, tá? E o Branco utiliza as notas promissórias emitidas pela Denver para pagamento da Prince e da Bruce. E, em seguida, todo mundo assina uma SCP, tá? A Bruce assina, Prince assina, Branco assina. Teve uma dação em pagamento para dar origem para tudo isso. E desta forma, estamos neste momento do empreendimento. Agora é a parte mais divertida, a parte nossa de realmente poder seguir em frente com aquilo que a gente gosta, que é fazer o empreendimento, né? Tendo superado essas etapas que para a gente é uma... Vamos dizer, a parte chata, a chatice do negócio. A gente é empreendedor, o nosso negócio é ver uma área, fazer o negócio realmente acontecer. E acho que agora, finalmente, a gente está no momento que dá para seguir com aquilo que a gente quer. Pelo menos com os sócios via SCP, a nossa relação está em ordem, porque depois surgiram mais surpresas, que aí... Surpresas ali continuam acontecendo, né? Tem o caso de um sócio que era um empreendedor e teve um pedido de falência, tem a briga de um sócio com o outro, mas enfim, aí são questões aí para você administrar e tomar conta, e eu cuido da parte do empreendimento, que é o que me interessa. Mas assim, só continuando, gente, aí assim, quando o pessoal do GRI, dos Martos, me procurou e falou: Fernanda, você tem algum case para contar? Aí eu falei: gente, qual que é o case mais legal? O mais legal para o advogado é normalmente o mais complicado, né? Para o cliente, eu sei que para você não é tão bom, mas para a gente é curioso, porque começa a aparecer cada coisa que a gente tem que resolver. Nesse caso, toca o telefone lá no escritório, porque o Paulo dá o meu celular para todo mundo, né, Paulo? Aí era um sócio, o sócio do nosso grupo. Então, assim, um sócio do nosso lado. E ele fala assim: Fernanda, eu tenho um contrato para te mandar.
E ele realmente me manda um contrato onde ele ganhava uma comissão em lotes pela intermediação da venda das cotas do branco para o nosso grupo, que ele nunca tinha nos contado. Eu falei, olha, Paulo, na boa, isso é um problema dele, ele vai ter que se virar com o branco ainda tem lá seus 3%, 4%, ele que distribui esses 3%, 4% para todo mundo que ele prometeu. Porque, assim, até gente do nosso grupo aparecendo agora com um contrato onde ele nem é corretor de imóvel, mas tinha um contrato de intermediação imobiliária recebendo lote em pagamento, né, é complicado. Dentro do grupo também, eu vou até mudar a ordem aqui, um dos sócios começou a passar por uma certa dificuldade financeira. E quando ele começou a passar por essa dificuldade financeira, o Paulo veio me procurar. E aí, na iminência de ter um problema e no apego dele pelo negócio, eu falei, Paulo, vamos transformar ele em investidor via SCP? Porque, pelo menos, eu tiro ele do meu contrato social e ele não perde a participação dele no negócio. Né? Eu não prejudico ele, mas ele também não me prejudica. E é uma pessoa super orgulhosa, tal, não aceitou. Bom, então, um outro sócio falou assim, olha, aquela pessoa que está com dificuldade financeira está me devendo um valor, e um valor alto. Eu vou oferecer, então, o seguinte, para a gente fazer uma quitação, né? Ao invés dele me pagar, ele me dá as cotas dele dessa empresa, tá mesmo dentro do mesmo grupo, e aí eu quito a obrigação com ele. O que essa pessoa que estava com dificuldade financeira, tinha uma dívida com o sócio, e era muito apegada à participação, fazia. Vamos supor que a participação dele era 5%. Ele oferecia para os demais sócios por 5 milhões, mas para esse sócio que ele devia, ele só vendia as cotas dele por 10. Então, ele estava tentando se capitalizar, né? Ele não queria resolver o problema dele, ele queria ganhar mais dinheiro. Né? Ou vendendo por 5 milhões para os sócios, que ele não tinha dívida, ou vendendo por 10 milhões para o que ele tinha dívida, para ver se sobrava 5 para ele. Essa pessoa ficou um pouco incomodada, entrou com um processo judicial, e sabendo dessas participações, dos valores e tudo mais, tem hoje uma penhora nas cotas das cotas dele dentro da Denver. Para piorar um pouco mais, essa mesma pessoa com dificuldades teve um pedido de falência. E esse pedido de falência, para a gente, vocês sabem, vocês aqui, acho que 90% são advogados, para a gente não é bom você ter um sócio em processo de falência. Então, a gente está justamente nesse momento, essa falência, eu acho que não vai andar, porque é de um fornecedor, né? Então, eu acredito que ele vai resolver. Você sabe, tem mais alguma informação? Não, eu sei que é algo pequeno, realmente parece que é um fornecedor, mas acho que também o que tranquiliza é essa questão de ele estar com as cotas já hoje penhoradas por outro sócio. Anteriormente, né? Anterior ao pedido de falência. Né? Então, talvez isso aí viabilize hoje aquela negociação que ele não aceitou lá atrás. Né? Então, essa é a nossa expectativa para o caso das cotas dele, para que ele possa, de fato, sair da sociedade. Acho que de surpresas eram essas, né? Acho que tá bom, né? A gente até hoje, tá? O ano que vem a gente volta contando se aconteceu mais alguma coisa. Talvez daqui uns 2 anos eu possa vir aqui apresentar de fato o empreendimento, mostrar um vídeo do lançamento, alguma coisa um pouco mais interessante, né? Vamos ver se o tempo ajuda aí. Como é que estão as aprovações? As aprovações estão caminhando, já teve bastante modificação lá na estrutura do município, mas estamos numa fase bem inicial, na fase ainda de município, pegando a aprovação municipal, então tem um bom caminho pela frente ainda. Acho que pelo menos 1 ano e meio para imaginar uma aprovação de uma primeira fase.